Eu tenho recebido muitos textos, né, assim, de diversos veículos, jornalistas, psicólogos fazendo textos, vídeos, lives, falando sobre luto, falando sobre morte, falando sobre a dor de não se ter uma despedida, os problemas dessa falta de comunicação que agora a gente está vendo mesmo, né, na pele, assim, olhando. Essa falta de comunicação, eu digo, médico-paciente, entre os familiares, e como o tabu da morte pode ser prejudicial. Mas os jornalistas, como um todo, estão tendo muita iniciativa e muito respeito, pelo que eu vejo, assim, em se falar, por exemplo, tem vários projetos como Inumeráveis, como Memorial, em dar rosto para os números, né, e não tratar as estatísticas como de uma forma fria, mas sim procurar entender o que está por trás disso, humanizar todo esse processo, discutir teorias sobre o luto também. Outro dia eu participei de um podcast que me perguntaram o que eu achava dos 5 estágios do luto. Eu acho muito produtivo se discutir tudo isso, as diferenças entre os lutos. Então, eu acho que esse compartilhar das dores, que a gente está vivenciando agora, como um coletivo também, me parece muito positivo. O que vocês estão enxergando? Eu acho que a imprensa, como a sociedade como um todo, não estava preparada ou se recusava a falar de morte, a não ser em casos muito específicos, né? Tem algumas pontas. O sensacionalismo sempre falou muito de morte, mas de que jeito? Ou, enfim, sempre aquela discussão, é para falar de suicídio, não é para falar de suicídio, de que jeito que a gente fala de suicídio? Nas redações é sempre uma discussão, de que jeito que você vai dar notícia, tem que e assim impõe as pessoas, infelizmente, morrendo, e a gente se vendo obrigado a correr atrás desse prejuízo, desse tempão todo que a gente se recusou a encostar no assunto da morte, né? Ao mesmo tempo, dentro disso que a Camila falou, diante de um governo que desumaniza a todos, né? A imprensa, eu acho que assumiu um papel de serviço mais do que já era, né? De informar, de humanizar, de mostrar que não somos números, somos pessoas, e que cada perda é uma perda, cada perda é uma singularidade. Não tem e daí, né? Não tem, é o destino de todos nós, tudo bem morrer agora, só vai morrer quem for velho, como se tudo bem, né? Já estava ali. Então, eu acho que a imprensa, mais do que reportar, e prestar serviço, que é, sem dúvida, um dos papéis da imprensa, no Brasil, especificamente, ela assumiu um passo, um degrau a mais de suprir uma lacuna que o governo deixa, uma lacuna gigantesca, uma lacuna que, inclusive, no limite, induz as pessoas à morte, né? Haja vista a falta de transparência nos dados que a imprensa assumiu num consórcio, num esforço, para conseguir divulgar os dados. Olha isso, a gente está sendo privado pelo governo de ter noção de quantos nós somos a menos. Então, a imprensa aparece nesse e em outros papéis também, né? Perfeito, super importante isso. E, Jéssica, para você, o que você tem visto? Qual a tua percepção? Eu vou concordar com a Camila e a Juliana também, porque eu vejo com bastante entusiasmo esse novo momento da imprensa no Brasil, não só no Brasil, mas acredito que no mundo inteiro. Eu acho que nesse momento a imprensa tem sido primordial, né? Principalmente diante de uma subnotificação tão grande, né? De um governo de extrema-direita como a gente tem hoje. Então, a imprensa tem se tornado, sim, um papel muito importante. Como eu fui lidando com os meus lutos. E muitas pessoas perguntavam, sempre me perguntavam, e eu falava, não sei, eu estou aprendendo, não sei. E às vezes eu não sei, e eu choro junto. E vou... Uma coisa que aos poucos foi mudando, e eu tenho sentido, acho que eu estou tendo mais clareza, que hoje eu enxergo, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu não enxergo mais só a outra pessoa, eu enxergo o que acontece entre eu e ela, quase como fosse esse espaço, esse campo entre nós. Porque quando eu realmente abro uma escuta, sem nenhum julgamento, sem nenhum temor, e simplesmente... Então eu vejo aquele campo que isso aqui está tendo acolhimento, assim, este campo eu estou, de uma certa forma, confortando essa pessoa.
não com a intenção de confortar, mas eu crio um espaço que conforta. A consequência é o conforto, não o objetivo. E eu acho que é bem o conceito da compaixão, né? Que eu vejo uma dor, eu vou em direção a essa dor. E às vezes eu não fazer nada. Antes eu sentia uma urgência de falar, de fazer. E agora de simplesmente confiar que aquele campo, dessa relação, ele traz. Então eu saio dessa história, eu saio desse contato satisfeito, falo assim, eu criei algo. Eu não curei essa dor, eu não mudei essa história. Mas essa conexão, ela teve um valor. Daí eu falo, eu fiz a minha parte. Tá bom, eu não posso curar todas as dores do mundo, mas nessa relação, a gente saiu mais rico. E tem histórias que me emocionam mais. Recentemente eu tenho feito algumas celebrações virtuais. Eu fiz uma que eu me emocionei muito. Durante a cerimônia toda, eu chorei muito, porque era lindo, porque eu via muita beleza, era muita declaração de amor, e eu fui me envolvendo antes, mas às vezes eu falava, eu não posso chorar mais que a família, mas é porque também me apertou outros botões de outras histórias, mas era porque era lindo, eu estava vendo beleza, também acho que a Camila falou, né? Eu vejo beleza nas histórias, que era a declaração de amor e a vida e tudo mais. Então eu estou muito feliz de estar começando, parece que eu estou me distanciando, enxergando uma coisa a mais nesse campo que se cria. Daí eu falo, isso me protege no sentido de protege, não de protege. Protege no sentido de me acolhe. Todos os momentos da vida, né, eu considero o luto, e eu falo isso um pouco nos meus textos, é como uma dor crônica que eu carrego. Então, ela vai estar comigo. E como numa dor crônica, você vai lidando com ela, né? Aqui a gente vê há vários psicólogos que podem explicar até melhor isso que eu estou dizendo, mas a gente vai lidando com ela, mas ela continua aqui. A gente vai aprendendo, né? E a escrita, para mim, ela sempre foi, assim, um jeito de materializar. Ela dá um jeito de dar uma forma para essa dor que eu ainda não sabia dizer o que era, né? Então, a escrita me ajudou muito pessoalmente, e hoje eu escrevo para tentar ajudar também. É claro que sem essa pretensão, né? Eu acho que cada luto é um, mas eu me deparei um dia, eu fiz um obituário de uma liderança comunitária aqui do bairro também, e eu fui no velório, e quando eu cheguei lá, eu também estava tomada por aquilo, muito triste, mas os filhos me chamaram de canto e falaram, muito obrigada pelo texto e pela história que você fez do meu pai. Eu não esperava aquilo, eu não esperava que naquele momento, eu nem fui lá para isso, sabe? Mas eu entendi com aquilo que a palavra que eu usei em algum momento para tentar olhar e dar forma para o meu luto, ela podia ser aproveitável também para essas outras pessoas, né? Então, acho que vale a gente, quando a gente pergunta se a gente consegue se separar, é até importante que não, né? É claro que cada uma aqui vai ter uma diferença, uma experiência diferente com o luto, mas é melhor que não, é melhor que a gente se conecte, né? E eu acho que a gente, enquanto jornalista, em qualquer temática, como a Camila falou, em qualquer temática, né? E aí, é claro, criando essas outras, né? Com o tempo, a gente vai criando esses outros paralelos, né? Como você falou também, né? No meu caso, uma das entrevistas que eu fiz no ano passado, que foi com a Damares Lucena. A Damares Lucena é uma mulher negra do Maranhão, lutou bravamente na ditadura militar, junto do marido dela. Ela viu o marido dela ser assassinado em frente a ela, no bairro de Atibaia. Uma história que pouquíssima gente conhece, mas que está hoje no livro Heroínas dessa História. Para eu conseguir escrever da história da Damares, eu tive que entrar muito nessa história, e eu me conectei mais com ela quando ela soube da minha. Porque é uma mulher que, puxa vida, ela passou a vida toda com esse luto, e esse luto, né, naquele momento também, né, e até hoje, né, muitas verdades ainda não ditas, a gente não teve acesso a toda a memória daquele período. Então, penso, uma mulher de 92 anos, hoje com câncer, e eu cheguei, falei, Damares, vamos conversar disso. Foi super difícil acessar ela. Daí, quando eu falei de mim, falei da minha própria dor, do meu luto, de repente ela se abriu também. Então, em geral, você já tem que se provar humano, né? Porque às vezes a pessoa olha em você
um símbolo ali, né? Até você ser um ser humano e não a imprensa, né? Agora eu estou no Finitude e o meu caminho é mais direto, mas já estive em rádios e televisões abertas, e até você provar que você não vai ser mais um, que você não vai desrespeitar, que você não vai violar, a maioria não desrespeita, tá? Mas existe uma minoria que é muito forte, muito barulhenta, de um jeito muito desagradável, como a gente conhece. Então, até você provar que você vai respeitar aquela pessoa, olha isso, a que ponto chegamos, né? Você tem que provar que essa pessoa não vai ser violada. Às vezes tem um pezinho atrás, sim, mas eu acho que isso que a Jéssica traz é fundamental de você se colocar, de você dizer seus lutos. Já conversei isso com a Camila também, né? De você dizer de onde você vem. Eu não posso entrar numa cobertura de cuidados paliativos sem dizer que eu sou absolutamente envolvida até a cabeça com esse assunto, que é uma filosofia na qual eu acredito, que eu perdi pessoas da minha vida em cuidados paliativos. É por isso que eu estou aqui. Não seria honesto intelectualmente se, né? Enfim. Então, acho que essa aproximação, você ter a preocupação em ser respeitoso já é 50% do caminho, né? O Felipe até estava perguntando, é Felipe o nome dele? Felipe Laude estava perguntando numa entrevista com Enlutados o que trocar pelo como você está se sentindo. Nesse contexto, será que a pergunta não demonstra carinho? Eu acho que sim, porque você pressupor algumas coisas, né? Essas coisas do luto, né? Não, eu sei como você está se sentindo, eu também já perdi meu pai. O meu pai não era o seu pai, e o vínculo que você tinha com seu pai não era o mesmo que eu tinha com o meu. Então, acho que esse jornalismo de falar sobre mortes, que você falou de ir moldando um pouco as coberturas, ele é mais para dizer que não tem regra, mas tem que ter muito respeito e cuidado, do que para ditar, ser moralista. Mas quando você aprende que cada luto é um luto, que tá tudo bem sorrir, que o luto não é linear, que o luto é para sempre. Mas eu tenho essa preocupação no título, na manchete. E essa é uma preocupação real. Muitas vezes eu compartilho o título com a pessoa, eu falo, olha, estou pensando em trazer esse título para a sua reportagem, o que você acha? E eu compartilho para ver se ela se sentir representada, porque é muito delicado. Qualquer título ou manchete que você colocar em cima de um assunto como esse, morte, luto, você usa palavras que já são dramáticas, dramatizadas, né? Então já existe muito drama aqui no que a gente faz. Então o nosso desafio é não atrapalhar, é não realçar demais, né? Algo que já tem essa carga dramática. E tomar cuidado com o título, e eu recomendaria compartilhar mesmo, perguntar para outra pessoa, você acha que está? Né, carreguei na tinta aqui ou não? Você acha que está adequado? Porque às vezes a gente não consegue enxergar mesmo, a gente precisa resumir uma história em 3 palavras, que seja atraente, que a pessoa tenha vontade de ler, senão você quer que as pessoas leiam, você quer se comunicar. Mas que não carregue na tinta, né? Então é um desafio muito grande fazer um título, uma manchete. Eu fiquei muito assustada. O Finitude está indo agora para a 4ª temporada, né? Geralmente a gente fala da morte de uma perspectiva ou de envelhecimento, de adoecimento, ou do próprio envelhecimento, do luto e tal. E aí, quando eu estava terminando agora a 3ª temporada, eu percebi que as 2 únicas vezes que eu falei de morte por violência, as vítimas eram negras. E aí, quando eu fui entrevistar a Silvana, que me foi apresentada pelo Tom, como tantas outras pessoas maravilhosas, e eu vou ser grata por isso para sempre, a gente chegou num ponto que então, quer dizer que morrer de velho é privilégio? Muitos negros morrem antes. Quando o João Pedro puxa a média para baixo porque ele tinha 14 anos, que média é essa da população negra? Então, quer dizer, eu talvez tenha a sorte de morrer de velha porque eu sou branca. Então, a gente tem que urgentemente deselitizar a questão da morte, porque várias condições que a gente discute, elas são de privilégio. E eu também queria falar um pouco sobre essa transformação, né? Porque a gente fala sobre esse tema tabu, que a gente vem trabalhando e que é difícil, e que aos poucos a gente vem abrindo espaço. Agora, a morte, a impermanência, está super escancarado agora na sociedade, no mundo.
Isso está nos ajudando a lidar melhor com o tabu? Você acha que a sociedade daqui, quando tudo isso passar, vai estar mais aberta para lidar, para falar mais sobre a morte, de falar sobre os seus desejos de fim de vida, abrir as conversas com os seus familiares? Eu sinto que está acontecendo pela privação, né? Porque como a gente está privado de visitar no hospital, de acompanhar essa última fase, de velório, enterro, eu acho que essa privação traz uma reflexão de Nossa Senhora, como isso é importante, como está fazendo falta. É importante estar fazendo falta e poderia ser melhor, poderia ser mais representativo para quem fica, poderia ter mais relação, né, ter mais a cara de quem se foi. Eu acho que essa discussão, se a gente pudesse ter agora esse velório, como ele seria, né? Eu acho isso muito importante. Mas eu acho que essa discussão, essa conversa na mesa, né, como o Def Café que faz, você que faz, o Def o café no jantar, a morte no jantar, esse momento de descontração, que é ao mesmo tempo uma descontração, mas com profundidade, discutindo isso, é muito relevante. Eu lembro uma vez que eu me emocionei muito quando eu fiz uma reportagem sobre o testamento vital da Folha, e uma amiga minha falou: eu estava jantando com a minha mãe, ela puxa uma reportagem da mesa assim e fala: olha, quando morrer eu quero isso aqui. E eu vi essa reportagem. Então, eu acho que nós também, como jornalistas, podemos ajudar a fazer esses ganchos, as pessoas pegarem as reportagens e trazerem, falar assim, manda para um parente e falar assim: olha só o que eu vi aqui. Tem opções sobre destino de cinza e de corpo, nunca tinha ouvido falar em fogos de artifício, que é uma seção lá do blog do que você quer ser quando morrer, que acaba fazendo uma brincadeira jocosa com isso, que é para tentar introduzir esse assunto de uma forma mais leve.